A questão que eu quero responder é a seguinte: o músico cristão pode exercer a sua profissão no mundo? A minha resposta é sim. Na verdade, o cristão, ele pode exercer a sua profissão no mundo e qualquer profissão praticamente. São pouquíssimas profissões, são raros os exemplos de profissões que um cristão não deve aceitar. Mas para nós pensarmos acerca desta questão, vamos pensar na seguinte hipótese. Existe algum problema de um cristão ser motorista? Claro que não. Não existe problema nenhum de um cristão ser motorista, não tem problema nisso. Agora, tenta imaginar, na hipótese de uma pessoa aceitar ser motorista, trabalhar numa empresa, só que o carregamento que esse motorista vai ter que fazer é um carregamento de um contrabando, de algum produto ilícito, de uma substância ilícita. Logo, ser motorista dentro desta circunstância se torna errado. Bom, como nós podemos pensar na possibilidade de um cristão ser um músico profissional também no mundo? Como nós podemos pensar acerca disso? Nós podemos pensar pela seguinte premissa: qual é o conteúdo da música que esse cristão terá que tocar? Porque o que vai mostrar se é certo, se é errado, é o conteúdo. Existem músicas que não são cristãs, que não têm um conteúdo, digamos assim, abertamente bíblico, mas indiretamente possui sim bases bíblicas. Vamos pensar numa música que fala de amor. O amor de um homem para uma mulher, o amor de um pai para o filho, o amor, a saudade, a amizade. Imagine só. São conteúdos que não são diretamente bíblicos, mas não vão ferir a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o que vai de fato mostrar se um músico pode ou não pode tocar no música é o conteúdo da música que ele terá que tocar. Existem músicas que falam da saudade do sertão. Qual é o problema de um músico tocar uma canção que fala sobre essa mensagem? Existem músicas cristãs ou pseudo-cristãs, eu prefiro usar esse termo, pseudo-cristãs, que não possuem um conteúdo teologicamente correto. São músicas que falam de verdadeiras heresias, são músicas antropocêntricas, colocam o homem no centro do culto. São músicas que falam de vingança, que é totalmente errado e fora da palavra de Deus. Então, para te ajudar a pensar sobre essa questão, vou colocar algumas ideias. Primeiro, se você é um cristão e está passando por esse dilema, onde que você vai ter que tocar essas músicas? Qual que é o ambiente? Se você tiver que tocar num ambiente que te afasta de Deus, que fere o teu relacionamento com Deus, é claro que você não pode aceitar, porque isso está fora da vontade de Deus. Uma segunda ideia que nós podemos pensar é o conteúdo, claro. Qual é o conteúdo da música? São músicas que o conteúdo, as letras, são letras, possuem um conteúdo que vai ferir os princípios da Bíblia. São letras que te afastam de Deus, então jamais você deve aceitar. Percebe que o problema não é o ritmo, o problema está no conteúdo da canção que você terá que tocar. Então, se você vai aceitar um contrato de ser um músico, pense muito bem qual é a banda que você vai ter que tocar, o ambiente que você terá que tocar e qual o conteúdo das músicas. O cristão, ele não precisa aceitar tudo. Ele precisa colocar limites. Quando você vai aceitar um contrato, coloque limites. Eu vou tocar, mas esse tipo de letra eu não vou tocar porque não faz parte daquilo que eu creio e vai ferir a minha relação com Deus. Então o conteúdo é o que vai determinar se de fato é certo ou errado tocar no mundo. Existe um texto da palavra de Deus que me ajuda a pensar um pouco sobre isso. Olha o que diz em 2 Reis capítulo 5, e o versículo de número 16, que diz assim: Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, e estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E ele lhe disse, vai em paz, vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Esse texto de 2 Reis capítulo 5 fala de Naamã. Naamã que não era um judeu, ele era um assírio. E ele era leproso, até que ele teve encontro com Eliseu, um grande homem de Deus. E esse profeta Eliseu, que nós conhecemos a história, falou para que ele mergulhasse no Rio Jordão e depois do 7º mergulho ele seria curado. E Naamã fez exatamente isso. Eu estou aqui encurtando o texto para nós ganharmos tempo. Naamã fez exatamente isso e foi curado. E naquele momento ele se converte ao Senhor, ao Deus de Israel. Por isso que ele pede terra. Ele fala assim, eu quero levar terra lá para a Síria, eu quero fazer o meu altar, eu quero me encurvar, porque ele acreditava, a mentalidade dele é que o Deus, o Yahvé, o Deus de Israel, era um Deus geográfico, deveria ser adorado apenas em Israel. E é por isso que ele queria terra, para que pudesse montar um altar. E o profeta disse para ele que não teria problema dele levar, mas ele faz uma questão aqui, ele diz, olha, mas quando eu estiver lá na Síria, e o meu rei entrar na casa de Rimom, que era uma divindade terrível, que exigia até sacrifícios humanos, era algo muito terrível. Ele fala, quando entrar na casa de Rimom, eu tenho que me curvar junto com meu Senhor, que o Senhor, que o Deus de Israel me perdoe. E nas palavras do profeta Eliseu, ele disse o seguinte para o tal Naamã, vai em paz. Bom, eu quero deixar essa mensagem para você, que talvez é músico e tem vivido esse dilema. E eu, de forma pastoral, muito simples, eu quero dizer para você, fique em paz. Fique em paz. Deus, ele conhece o teu coração, ainda que as pessoas possam te julgar. Analise o conteúdo das músicas, analise o local que você terá que tocar. E se alguma dessas coisas te afastar de Deus, não aceite. Abra mão e o Senhor vai te honrar. Então, o que vai determinar se é certo ou se é errado é muito mais relacionado ao conteúdo da canção, o conteúdo da música, da banda que você terá que participar. Pensando por isso, eu não vejo o problema do músico ser um profissional da música também no mundo.